Amigos do canal Calcio Parlato, o que acontece com a Lazio? Torcedores da Lazio, o que está acontecendo com esse time? Antes de seguir aqui com a nossa análise desse jogo Verona-Lazio, um jogo com um resultado muito surpreendente, lembro para vocês que hoje, domingo, às 20 horas, teremos uma live muito importante, porque daqui a pouco começam jogos que são considerados fundamentais pela classificação, pela tabela, mas também com grande tradição e com grande chance de serem jogos de nível elevado, que, portanto, podemos comentar juntos, como sempre fazemos em nossas lives. Então, já está lá programada aqui embaixo a nossa live das 20 horas. Participem e aguardamos vocês. Enquanto isso, vou comentando já o que aconteceu hoje com a Lazio, porque, aliás, não é somente hoje, né? Eu considero que nesse momento de transição de um esquema de jogo muito diferente, praticado pelo Inzaghi, com o esquema de jogo mais tradicional, do 4-3-3 do Sarri, essa passagem não é tão simples como, de fato, em alguns momentos tem parecido. Alguns jogos a Lazio tem sobrado, como, por exemplo, até como no derby contra a Roma, onde palesou uma superioridade em termos de qualidades individuais de jogadores, mas aí talvez esse o ponto principal. A qualidade individual dos jogadores não é par à qualidade técnica em campo como conjunto. Está clara a dificuldade, por exemplo, de um jogador como Milinković-Savić, que é um jogador excelente, um jogador que tem potencialidades e tem mostrado nos anos anteriores todo o seu a sua capacidade tanto de assistência como de finalização, sua estrutura física aliada à sua agilidade é um elemento que, ao ver ele jogar agora dessa forma, um pouco perdido em campo, faz pensar se, de fato, o Sarri não consiga mudar algumas pequenas coisas, como provavelmente deve ter tentado, mas mudar em uma situação, mudar por uma direção que possa permitir a um campeão como esse se manifestar melhor do que vem fazendo. De outro lado, temos Felipe Anderson, que continua sempre fazendo um jogo individualmente muito importante, mas quando ele não está em campo, por exemplo, já a situação não é tão fácil. Felipe Anderson, assim como o Pedro, o próprio Zaccagni, são jogadores ideais para um 4-3-3, mas precisam sempre ter uma referência, e aí vem o outro elemento, que é o Immobile, que é um jogador que estava acostumado a ter uma liberdade melhor, a ter verticalizações mais frequentes, a ter um jogo não somente vindo dos externos, assistências, bolas vindos dos laterais, mas também tem condições de ter trocas rápidas no meio de campo. Não está acontecendo com a mesma frequência que deveria acontecer. E tem um elemento que eu estou achando, de fato, muito negativo para a Lazio nesse momento, a incapacidade de Lucas Leiva, que é um grande jogador, que é um ídolo na Lazio. Lucas Leiva não consegue, de fato, expressar um jogo na altura de um time, como sempre, ele foi à altura. Seja porque, de fato, os anos avançam e, evidentemente, alguns movimentos não são mais tão fáceis, tão imediatos e tão fáceis de serem feitos. Mas vai também porque se encontra um pouquinho deslocado nessa linha de meio de campo, em que o Sarri não quer que ele se achate muito próximo da linha dos zagueiros. Ele gostaria que ele fizesse, sim, esse movimento de união entre o meio de campo e o ataque, mas ele, de fato,
tende sempre a se isolar um pouco do jogo. E tanto que quando Cataldi entra, tem dado outra vitalidade. Cataldi parece ser mais dútil em termos de táticos, porém, qualitativamente, Lucas Leiva é bem melhor. Lucas Leiva é, de fato, um jogador diferenciado. Então, a Lazio está encontrando problemas, né? O Acerbi, não estando em campo também, um zagueiro que dá uma certa segurança. O Lazzari, não sei porque hoje não começou jogando, né, como sempre ele sabe. Tem situações que estão um pouco fora, talvez, do controle do Sarri. Não foi o jogo desse da Lazio como aquele contra o Bologna, onde a Lazio simplesmente não jogou. Esse foi um jogo onde a Lazio tentou, a Lazio chegou perto, a Lazio, apesar de estar sempre inferior em termos de jogo, em termos de oportunidades, em termos de velocidade, etc., porém, reagiu em alguns momentos, né? Mas um grande Simeone, inspiradíssimo, é um grande centroavante. Nós, eu e o Josa aqui, cantamos essa bola em relação à possibilidade dele estar de saída do Cagliari e poder vir tranquilamente aqui no Brasil e numa grande equipe. O custo do salário dele não seria inviável, com certeza não é maior de outros jogadores que estão, por exemplo, no Palmeiras, por exemplo, no Santos, ou, por exemplo, em outros times que teriam eventualmente a possibilidade de contratar jogadores desse nível e que estão vendo agora jogar para o Verona, fazendo 4 gols, o que é um fato até bastante raro, mas é um jogador que sempre teve isso nas cordas, né? Simeone é um jogador muito sensível do ponto de vista emotivo. É um jogador que, quando jogava na Fiorentina, demorou para poder desabrochar, depois de ter feito no Genoa uma temporada maravilhosa. Chegou no Cagliari, começou a andar de corrente alternada. É um jogador para jogar em grandes times. Essa é a minha opinião. O Simeone, em um time que trabalha para ele, como hoje o Verona trabalhou para ele, é um grande centroavante. É um centroavante que vale muito mais daquilo que está sendo avaliado. Uma pena, nenhum clube brasileiro, pelo menos não me resulta, tenha tentado trazê-lo para cá. Teria sido uma grande, grande oportunidade. Fora isso, podemos dizer sobre esse jogo, a Lazio vai enfrentar agora jogos complicados para frente, já começando pela semana, para esse meio de semana, onde vai encontrar a Fiorentina, que ganhou hoje tranquilamente, sem nenhum esforço contra o Cagliari, que quando joga em determinado momento, em determinada forma, Fiorentina é de fato um time muito complicado de ser superado. É uma fase ou é de fato uma temporada inteira que a gente tem que esperar a Lazio abaixo daquilo que é esperado? O tempo vai nos dizer. Por enquanto, o torcedor do Lazio tem que ter paciência, porque o Sarri é um treinador que tem suas convicções e não as muda, né? Então é mais fácil mudar o treinador nesse caso, se achar que ele não convém, que não é a minha opinião. Pelo contrário, eu acho que tem que dar tempo a ele, e o Lotito, o Tare, diretor técnico, sabem disso, a ver, portanto, como vai desenvolver a Lazio. Até mais tarde, a nossa live, às 20 horas. Um abraço.